Fala, minha gente linda! Estamos chegando, hein? Eu sou a Leilins e esse é o REC aqui no Multishow para vocês. Programa que conecta marcas e criatividade já tá no ar e eu quero saber o seguinte, vocês estão preparados para saber o que é que vai rolar no programa de hoje? No programa de hoje, você vê uma conversa com o Guilherme Martins, da Diageo. Confere a importância da Copa e outros eventos esportivos para as marcas. Assiste o diretor Thiago Artimonte falando sobre a onda dos vídeos lo-fi. Confere nosso papo com o jornalista Nilson Clava. E assiste às novidades da nossa seleção. Hora daquele papo de respeito, viu? Eu conversei com ele, Guilherme Martins, CMO da Diageo, no nosso quadro Experience Leaders. Olha, a gente começa mais um Experience Leaders hoje, diretamente do escritório aqui da Diageo em São Paulo, que aliás, nosso cenário está assim, muito florido, e eu tenho o prazer hoje de conversar com ele, Guilherme Martins, ele que é CMO da Diageo, vai conversar um pouquinho com a gente. Primeiro, obrigado por nos receber aqui, viu? Muito bem. E olha, gostei, viu? Muito bem servido aqui. Muito bem servido. Aliás, a gente está falando de um portfólio muito versátil, né? São marcas diferentes, públicos diferentes também que vocês falam, gerações diferentes. Como que é falar com tanta gente diferente sem perder essa identidade? Como é que é liderar, né, um portfólio tão diverso, Gui? Nunca o cenário de consumo, né, e das pessoas ficou tão diverso. É muito mais difícil hoje em dia você conseguir fazer aquela segmentação onde você tem poucos segmentos, ficou muito pulverizado. Então, quando a gente tem um portfólio de marcas, um portfólio de líquidos, um potencial de inovação que a gente consegue atender uma diversidade grande, vira muito complementar. O portfólio da Diageo, quando a gente entende o potencial do consumidor, é uma mescla muito única, né? O status do whisky, a versatilidade da vodka, o hype do gin, a conveniência dos produtos prontos para beber. Dificilmente uma outra indústria consegue navegar, né, de um ponto mais alto até de uma acessibilidade maior, como a gente consegue aqui. Então é uma vantagem, mas também uma oportunidade muito grande para o portfólio da Diageo servir os consumidores brasileiros. Você trabalhava muito com tequila lá no México, não é isso? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência internacional para a gente, como é que você aplica ela aqui no Brasil. Eu estou há quase 10 anos na Diageo. Posso te dizer que os últimos 10 anos foram um período de maior transformação no hábito do consumidor brasileiro e na relação dele com as nossas categorias. Essa experiência minha internacional foi muito interessante para eu entender de outros mercados, né? Quando você está numa posição global, é legal você ver a diferença de cada uma das geografias. O mercado de bebidas, ele está em diferentes estágios. Então, você entender como é que está nos Estados Unidos, onde a penetração de destilados ela é muito comparada à penetração de cerveja e de vinho, você consegue ver o que o Brasil pode ser. Então, essa minha experiência, eu consigo entender de hábitos e comportamentos que talvez a gente está incipiente aqui um pouco no Brasil e que a gente pode acelerar. É o que eu tento agora implementar aqui para a gente acelerar esse patamar e essa relação do consumidor querer beber melhor. Vê também que a geração Z, existe uma conversa de que elas bebem menos, não é isso? Elas buscam aí um lifestyle mais saudável, então... Você acha que isso realmente acontece? O que a gente enxerga? Que nos últimos 5 anos tiveram 20% de crescimento do número de bebedores de álcool. Só que essa galera entra dentro da categoria com consumo per capita menor do que as últimas gerações. Então elas consomem menos, mas tem mais pessoas entrando na categoria. Que é justamente esse hábito de moderação, eles já entram mais moderados, né? Não é que essa galera acordou e falou assim, eu não quero festejar da forma como as outras gerações festejaram. Isso foi intencional, né? A própria indústria vem ensinando ao longo do tempo como beber melhor, né? Que o legal não é o exagero, o legal é você saber beber, né? Você saber equilibrar. O que eu acredito como marqueteiro é que o excesso é ruim
a ausência é ruim. A tecnologia veio aqui para ajudar, mas se eu uso a tecnologia, né, e num momento como hoje, eu acho que as pessoas nunca tiveram tão próximo de quem está distante e nunca tiveram tão longe de quem está perto. Isso também não é legal. Então eu vejo a tendência macro como uma moderação, não só em bebida, como uma tendência que as marcas têm que abraçar e têm que ajudar a sociedade a evoluir. A gente vê o boom aí dessas bebidas prontas, mas também tem as bebidas não alcoólicas também, né? Queria que você contasse pra gente como é que vocês estão trabalhando isso. Acho que o ponto principal é entender do hábito do consumidor, que volta pro ponto lá da moderação. A moderação combinada com a conveniência, como eu te falei, esse público mais jovem, eles buscam algo mais fácil, que não tenha tanta fricção e que tenha um sabor. Então a conveniência, ela surfa essa onda, né? É um produto já de menor teor alcoólico, ele é um produto que traz aquele controle, porque o consumidor sabe o que ele está consumindo, está na lata, ou está na garrafinha, então traz esse controle para ele também. Então essa categoria de prontos para beber nunca teve num momento tão bom. E sobre não alcoólicos, o que eu posso te dizer é que o consumidor ele está buscando a escolha, dependendo da ocasião, se ele vai querer tomar um drink com mais álcool, com menos álcool ou com sem álcool. Então não é só essa coisa extremista de tem ou não tem. Eu estava observando ali, ó, Bossa Nova. Uma coisa bem brasileira, né? Vocês têm essa preocupação também de adaptar isso, trazer um pouco da identidade brasileira nos produtos de vocês? Como é que o global enxerga isso? Primeiro que o Brasil é um consumidor super engajado. Então tudo que a gente gera conversa aqui no Brasil, isso impacta no mundo inteiro, número 1. Depois, tudo que está acontecendo no mundo, nesse contexto mundial, de lidar mais com a volatilidade, de lidar mais com essas mudanças que estão acontecendo no mundo, o brasileiro e o latino-americano lida com isso, a gente sabe passar por esse mundo maluco, né? Porque isso é uma opção do latino-americano. Esse estilo de vida do brasileiro, né? Não sei se vocês estão vendo, mas o Brasil Core tá virando um objeto de desejo. Então, esse lifestyle brasileiro que ressoa muito com esse ritmo suave, de você saber levar, isso tá virando muito aspiracional. Então isso faz duas coisas legais aqui pro time do Brasil, falando da Diageo especificamente. Uma, a gente tem uma voz muito maior na mesa para criar as nossas campanhas, até criar inovações específicas para o Brasil. O Bossa, ele é esse exemplo, né? Então o que é o Bossa Nova? Bossa Nova é uma nova forma de beber gin, né? Então a marca Tanqueray, que é uma marca ícone de gin internacional, olhando para o Brasil, e qual foi a grande inspiração? A gente quer colocar num drink esse ritmo de ser carioca, essa coisa legal de botar o pé na areia, de ir pra praia no final do dia, de tomar o pós-praia, né? Essa coisa desse sentimento pós-praia. Então ele é uma bebida que ele tem o sabor de goiaba com capim-limão. Tem um cheirinho maravilhoso que eu abri antes da gente Ele é o começar a drink gravar. que chama Bossa Sour. Ele não é para ser um gin tônica, então não é para tomar com tônica. E tem esse sabor do Rio, né? Que não dá nem para explicar. Que é muito A brasileiro. gente lançou no Rio de Janeiro, ficou um ano no Rio e agora a gente se prepara para entrar em São Paulo e em outras praças aqui do Brasil. Bom, a gente vai interromper agora esse papo, lembrando que em breve vocês vão ver a segunda parte dessa conversa super inspiradora com Guilherme Martins, CMO da Diageo, aqui no Experience Leaders. E agora é hora de informação com quem entende do assunto, o nosso colunista Tiago Artimonte. E no final o diretor morre. Não, calma. Eu sou o Artimonte e eu vou contar pra vocês em 3 minutos o que é esse spoiler. Bom, o criativo vem sendo questionado não porque ele perdeu espaço, é porque o jogo mudou. O conteúdo foi ficando cada vez mais super produzido e as pessoas começaram a cansar desse formato. Daí surge o termo Unshitification. O nome é engraçado, mas a ideia é séria. É limpar o digital, tirar o excesso, tudo que ficou artificial, exagerado, forçado e voltar para algo mais natural, mais verdadeiro. A ideia é fazer das redes um lugar mais divertido e de conexão mais real. Indo contra essa enxurrada de anúncios invasivos, conteúdos super produzidos. Olha que interessante, agora a gente está no voo indo visitar o cliente. Nesse momento a gente está na minha vida pessoal, um momento mais intimista, em que a gente está conversando aqui como se fossem 2 amigos. Essa mudança de perspectiva que a gente está tendo hoje na comunicação. Volta para o estúdio, pessoal.
A saída encontrada foram os conteúdos lo-fi. Mas você sabe o que é lo-fi? Vou te contar. Lo-fi são vídeos gravados de celular, sem roteiro travado, sem estúdio. É a necessidade de se conectar com o que é real e humano. E as marcas e criadores estão entendendo isso. Anúncios que parecem conteúdos orgânicos, se misturam no feed e aproximam o público de forma mais direta. O lo-fi é a resposta ao excesso de produção. Quanto mais natural, mais conexão. E isso se converte em engajamento. Galera, olha que interessante. Tava andando, vi esse livro, A Era da Influência, do João Pedro, incrível. Um livro que fala sobre novas formas de comunicação, tecnologia e muito do que a gente está falando nesse programa. Então, olha que interessante. A gente está fazendo um programa aqui e ao mesmo tempo eu tô como se estivesse fazendo uma publi do João. Não estou, aliás, beijo João, mas é esse tipo de conteúdo que está acontecendo muito hoje em dia na comunicação. Pessoas que estão vivendo a vida dela e ao mesmo tempo mostrando coisas que elas vão aprendendo e vendo no dia a dia delas. Vamos nessa, continua aí. A diferença entre um bom filme que funciona e aquele que passa em branco está na mão de quem dirige esse filme. Porque a autenticidade você também direciona. Você precisa ter verdade, tem que ter autenticidade, tem que ter brilho nos olhos. Você tem que sentir a alma daquela pessoa e daquela cena que está acontecendo. Agora que você já sabe o que rola por trás do conteúdo que a gente consome, nem precisa ver o filme inteiro para descobrir até o final. Me segue no Artmont Creative, que lá eu te conto mais curiosidades como essa. Beijo e até semana que vem. O SXSW, como todos vocês sabem, é um lugar de grandes encontros, né? E dessa vez, Fernando Muilaert encontrou nada mais, nada menos que Nilson Clava, repórter da TV Globo, e também ele foi um dos palestrantes lá do evento. Bora conferir como é que foi essa resenha? Na SXSW, além de palestras, shows e muitas ativações, a gente encontra pessoas muito interessantes. E um cara que eu admiro muito é o Nilson Clava, repórter da Globo. E a gente teve um papo muito legal. Muito falar com você, porque eu me identifico, eu te admiro, você é o cara mais simpático que isso, obrigado, muito obrigado, prazer estar falando aqui com vocês. Prazer é meu, muito prazer. Você que já é experiente aqui, né, na SXSW. Você é primeira vez? Primeira vez aqui, tô adorando. Virgão de é o homem que levou o Bonner pra comer na rua, lá nos food trucks de Nova York. Rapaz, o food truck eu decepcionei, mas depois eu levei pro almoço, o almoço com a carne texana. Veio daqui a inspiração. Dá uma olhada nisso. Uma carne suculenta, tem 3 tipos diferentes. Teve um papo de cultura aqui, e você morando em Nova York, a gente tem uma coisa, às vezes, quando a gente está fora do Brasil, que a gente começa a valorizar o que a gente tem. E como é que você vê isso, as coisas de essa paixão dos brasileiros fora, né? Querendo o nosso sabor brasileiro, a cultura brasileira. Rapaz, é isso mesmo. Você sai do Brasil e você valoriza ainda mais o que a gente tem ali dentro, sabe? Isso aqui a gente falou muito hoje sobre música e sobre culinária, sobre comida, né? Eu vou te contar, por exemplo, eu vou pro Brasil, eu volto para casa agora em Nova York, trazendo na mala pão de queijo, trazendo na mala farofa, trazendo na mala também batata palha, para matar a saudade. Começa por aí, né? E também a música está sempre muito presente, né? Pra gente conseguir se reconectar com a nossa casa. E eu fico feliz porque aqui em Austin a gente vai ter Dominguinho, JP, João Gomes, Mestrinho. E é essa brasilidade, essa música que nos conecta com a nossa origem. Então dá ainda mais orgulho de ser brasileiro e ainda mais orgulho da nossa cultura. Está sendo muito vivenciada aqui. A gente ouve mais português do que inglês na rua, não é? Causa, a gente fala alto, a gente se diverte, então a gente parece se identifica, né? A gente se identifica. Ficar os americanos e esconder os americanos, né? Invadimos. É isso mesmo. E você, como é muito impressionante, você um dia tá lá guerra, outro dia entretenimento e
E né, a gente tem que se desdobrar para conseguir fazer muito bem tudo. É um professor. Imagina. A gente é humano, né? Eu acho que a gente é humano e a gente vive todas essas perspectivas e todas essas experiências, né? E faz parte do jornalismo, né? O jornalismo é contar história. E essa história pode ser hoje de política, amanhã pode ser cultura, depois de amanhã pode ser o esporte. A gente vai participar da cobertura, por exemplo, da Copa do Mundo. Então, ser jornalista, eu acho que é um pouco disso, né? É de sentir esse frio na barriga constante, de aprender um tema novo, de mergulhar numa vivência, numa experiência nova. Essa é a delícia de ser jornalista. Em tempos de IAs, que os robôs estão chegando, a gente tem que ser muito humano, senão os bichos tomam o nosso lugar. Mas essa foi a reflexão aqui, gente, porque assim, sim, falamos muito sobre inteligência artificial e como ela está transformando as nossas vidas já, né, os trabalhos, enfim, tudo isso. Mas em meio a essa inconstância, essa incerteza toda, o lado humano é a única certeza, né? Essa relação é isso que a gente tem, que nada substitui, né? Eu acho que essa é a mensagem que fica aqui, é muito interessante, muito alvissareiro ouvir isso aqui das pessoas pensantes, né? Das pessoas que estão pensando realmente o futuro. Welcome to Nespresso. What would you like to taste today? How about Altisio Espresso? Intense and creamy. What else? This one is sweet vanilla. It's so rich. What else? Why not Colombia? Dense and fruity. What else? We could try Molozio. Smooth and balanced. What else? What else? An espresso martini? What else? French, lavender, vanilla, decaf. Quoi d'autre? What about an iced double espresso? Cool and refreshing. Do it. George? What? So, what else? It's my line. Nespresso. Keep asking. What else? Em 2026 é ano de Copa do Mundo, que é um momento muito importante, né, para as marcas. E aí a gente conversou com alguns profissionais para saber quais são as expectativas em torno desse evento tão grandioso. Na Copa do Mundo não é só o futebol que entra em campo, é a maior vitrine de marcas do planeta. Em poucos dias, bilhões de pessoas assistem aos jogos, se emocionam e criam conexões profundas. E é exatamente aí que as marcas fazem história. Só em patrocínio, a FIFA movimenta mais de 3 bilhões de dólares por ciclo, com cotas que ultrapassam os 100 milhões de dólares. Em 2022, a audiência global passou de 5 bilhões de pessoas. E para 2026, a receita total pode chegar a 11 bilhões de dólares. É visibilidade, emoção e estratégia, tudo junto no maior palco do marketing mundial. A gente conversou com algumas marcas para saber por que é importante fazer parte da conversa em eventos desse porte e quais são suas expectativas para o torneio esse ano. Falar de futebol é falar de emoção. E estar presente nesse território faz com que a gente consiga se conectar em diversos momentos. É o ano 1 que nós entramos no futebol, nós participamos dos principais campeonatos regionais como patrocinadores oficiais, Campeonato Paulista, Campeonato Catarinense e o próprio Carioca, e a gente expandiu a nossa presença através de placas também no Campeonato Brasileiro, tanto na Série A quanto da Série B. O brasileiro adora torcer, né? Esse é o grande ponto. E a gente gosta mais ainda quando tem um brasileiro lá. Então, todo esporte que vai ter um brasileiro, a gente torce muito, né? Mas a gente torce também
Pelo final de semana com sol, a gente torce, ou pelo final de semana com chuva pra gente ir ao cinema. As mães que torcem, que também vai estar aí, a gente vai estar falando sobre isso. Então, assim, a gente tem muito isso no nosso DNA, essa alegria da torcida, e não à toa que a gente tem que estar nesses grandes momentos do esporte. Vai ser a primeira Copa do Mundo em que a indústria de jogos online está regulamentada no Brasil e para a gente é uma grande oportunidade, né? É um evento em que toda a população volta a sua atenção para um evento esportivo. Não preciso dizer da relevância de uma Copa do Mundo para o brasileiro e, obviamente, que o nosso negócio ele tem tudo a ver com Copa do Mundo. A gente acredita que é o momento em que os clientes de fato vão engajar mais e até os clientes que nunca tiveram a experiência de fazer uma aposta num evento esportivo. Teremos aí 2 eventos enormes no Rio e em São Paulo, 2 eventos esses em que a gente pretende fornecer inúmeras experiências, promoções, ativações para os nossos clientes, sempre naquele mote de conectar mais profundamente com o nosso cliente. A gente sabe que o grito de gol é o momento mais emocionante do futebol. Assim como uma final de BBB é o momento mais importante daquele programa. Então a marca que estiver ali, ela também vai estar presente num momento que a pessoa vai lembrar daquele instante ali, do que aconteceu. E a marca quer ser lembrada, porque é aí que você eleva o seu nível de relacionamento. Você deixa de ser uma marca que só fala sobre si própria, que está um pouco distante, e você se aproxima da pessoa vibrando, gritando e estando ali naquele momento do gol, espero que do Brasil sempre, ao lado de quem você quer falar e de quem você quer estar. Já plantou mais semente? Esse é um momento em que as marcas querem falar muito alto e o evento também mexe muito com as pessoas. Não é colocar só a camisa do time, não é só gritar gol, mas é viver como o torcedor e a torcedora vivem. É saber como essas pessoas curtem assistir aquele momento o jogo ou como elas vão até o estádio. E muitas vezes isso não é simples, maravilhoso, alegre, todo mundo sorrindo com as suas cornetas. Não, o brasileiro não usa corneta, o brasileiro vai de metrô, vai de ônibus, é um perrengue. Chega lá, ele quer extravasar, ele quer xingar, ele quer viver aquele momento. A marca não pode ser comportada se o ambiente é tão vibrante como esse. A TIM, ela escolheu os seus momentos no ano. E futebol, sem dúvida nenhuma, é um desses momentos, porque, de novo, se a gente está preocupado em fazer parte da cultura popular e se a gente quer participar das conversas, a gente não vai poder ficar de fora no momento em que todo mundo vai estar falando sobre isso. Mas a gente quer falar de um outro jeito, quase por trás das câmeras. Ao invés de ficar ali naquela posição do torcedor vibrante, alegre, vai Brasil, paixão, beijo na camisa, né, os punhos cerrados para torcer, a gente quer contar um pouco a história por outros ângulos. E estamos preparando um trabalho para isso, vamos ver se funciona. Eu estou muito animado com a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo é um grande palco também para celebrações. A gente entende que a Copa do Mundo ela acontece, né, de 4 em 4 anos, então o consumidor busca algo especial e é ali que a gente entra. A gente vai ativar com 2 marcas, a gente vai ativar com Smirnoff e a gente vai ativar com Johnnie Walker. Né, com um grande convite para celebrar de uma forma grandiosa, com um posicionamento grande também, principalmente com Johnnie Walker, que tudo que é grandioso leva tempo. Não sei se você sabe desse insight, mas o Brasil, o máximo que a gente ficou sem ganhar uma Copa do Mundo foi 24 anos, de 70 a 94, e este ano faz 24 anos desde que a gente ganhou a última Copa. Então tem algo aí que eu quero que vocês esperem, que assim como o uísque, que demora tempo para maturar, esses 24 anos nós vamos celebrar de uma forma única com o consumidor. E hoje vai dominar o mundo no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou país do futebol. How did they do it? Back in the olden times. How did they make it through yet another day? Just existing. How did they live their lives without posting about it? How did they know they liked something if the thing they thought they liked hadn't already gotten any likes? How did they know what to think, what to wear, who to love? How did they know who they were without the rest of the world telling them?
Minha gente, nosso programa está acabando nesse momento, viu? Obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse papo continua nas nossas redes sociais, @Programa Reclame. Tá cheio de tendência, cheio de coisa nova e boa lá para vocês. E se você perdeu alguma edição do Programa Reclame, é só ir lá no Globoplay, tá tudo lá bonitinho. E esse lugar lindo que a gente gravou o programa hoje chama-se Café Hotel Mojo Society. Fica aqui, ó, pertinho da Faria Lima, com a Juscelino, região do Itaibibi. Minha gente, alta coquetelaria, drinks maravilhosos, uma galera super despojada, cool. Se fosse você, eu não ia deixar de vir não, viu? Então traga a sua turma e venha se divertir aqui, viu? Uma casa de artes, que a música é o carro-chefe também. E é isso, semana que vem nós estamos de volta. Eu espero vocês. Tchau, tchau.